Reirene Tukiri, Matetai, Pai do Senhor, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na aula de número 4, concernente ao nosso curso de grego bíblico. Na aula anterior, vocês estudaram a respeito dos ditongos, hiatos, aspirações e os acentos. Aprendemos bastante coisa sobre esses pontos importantíssimos na língua grega. Nessa aula de hoje, nós estudaremos a respeito do trema, do apóstrofo, da crase coronis e os sinais de pontuação. Esta aula é bem rápida, bem breve, porém muito importante para você avançar um pouco mais no conhecimento da língua grega e conseguir fazer uma boa leitura, uma boa transliteração. Isso é muito importante. Nós já vamos começar nossa aula, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença para aprender da tua palavra. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para que possamos aprender dia após dia. Abençoa os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, o primeiro ponto que nós vamos estudar na aula de hoje é a respeito do trema. O que é o trema? O trema indica que duas vogais juntas não formam um ditongo e que tem que se pronunciar separadamente. Por exemplo, essas palavras que eu coloquei na tela para vocês aí, a palavra excluir, a palavra proir, e a palavra Essaías. Observe que em cima do iota de cada uma dessas palavras, nós temos dois pontinhos. Na segunda palavra, a palavra proir, nós temos no meio desse pontinho um sinal, que nós já estudamos na aula passada. E na última palavra também, em cima do iota da palavra Essaías, nós temos ali o acento. Mas esses dois pontinhos é o trema. Sempre que tiver um trema em cima da vogal, vai indicar que não é um ditongo, sim um hiato. Ela vai ser separada, pronunciada separadamente, ok? Não se esqueçam disso daí. Outro ponto importantíssimo é o apóstrofo. Quando uma palavra termina com vogal final breve e vem seguida de uma palavra que começa com vogal, a vogal breve geralmente se suprime e as palavras se pronunciam juntas. Essa supressão é indicada por um apóstrofo. Observe, por exemplo, essas duas palavras que eu coloquei aí. A palavra diautu e a palavra aporquês. Observe na primeira palavra de cima, nós temos aí a preposição dia e a outra palavra, autu, né, o pronome demonstrativo ali, ele ou dele, também é o pronome terceira pessoa do singular, né? Ele. Dia autu. Observe na próxima que o alfa ele é suprimido, porque nós temos dois alfas aí. E na pronúncia é diautu, que é através dele. Observe aí na palavra que no lugar do alfa, do primeiro alfa, da preposição dia, nós temos uma supressão que é indicada por esse apóstrofo. Então nós não vamos pronunciar diautu, nós vamos pronunciar diautu. Com a segunda palavra, a mesma coisa. A palavra apó, arquês, né? A preposição apó e o substantivo arquês. Nós também vamos pronunciar da mesma forma, suprimindo o ômicron da preposição apó. Observe aí, aparquês, desde o começo. Muito simples esse ponto, tá bom, pessoal? Observe aí. Outro sim, nós vamos falar sobre o crase e o coronis. Quando uma palavra se une com a que segue, mediante supressão, fusão ou contração de vogais, nós temos crase.
essa união se indica com um sinal parecido com a aspiração branda, que é o coronis. Quando nós estudamos na aula passada sobre aspiração áspera e branda, nós vimos que a aspiração branda é quando o sinal está virado para o lado esquerdo. Observe, por exemplo, na conjunção kai e na palavra que vem após o kai, que é a palavra an. Olha como que nós vamos suprimir. Vai ficar can. Então, ó, o primeiro alfa, o iota e o épsilon, eles vão ser suprimidos, vai ser contraídos, vai ter uma contração. Então, nós vamos indicar isso daí com o crase, que é a marca dessa contração ou supressão. Can. Observe, a segunda palavra, ó, kai, é keinos. Kai é keinos. Observe como que nós vamos pronunciar kakeinos. Por quê? Porque o primeiro alfa, o primeiro iota e o primeiro épsilon, eles são suprimidos, contraídos, indicado ali em cima do alfa pelo crase, que é semelhante à nossa aspiração branda. Ok? Muito simples. Observe a terceira palavra, toonoma. Toonoma. Observe a pronúncia, tunoma. O ômicron, esses dois ômicrons, eles vão ser suprimidos e vão tornar-se ali ômicron upsilon. Em cima do upsilon, nós temos aí o crase, que vai mostrar essa contração ou supressão. Também não é muito difícil esse ponto. E para nós começarmos a concluir, nós temos os sinais de pontuação. Na língua grega, nós temos 4 sinais de pontuação. O ponto final, que no português equivale ao nosso ponto final, no grego é o mesmo ponto final. É o ponto final do grego, equivale ao mesmo ponto final no português. A vírgula no texto grego também equivale à nossa vírgula no português. Aí nós temos um pontinho alto no texto grego, ele pode equivaler aos 2 pontos em português, ao ponto e vírgula ou também ao ponto de exclamação. Então, sempre que você tiver um pontinho alto na palavra, no finalzinho, pode equivaler aí aos 2 pontos, ao ponto e vírgula e também ao ponto de exclamação. E nós temos no português também o ponto e vírgula. No grego tem o significado de um ponto de interrogação no português. É uma pergunta. Aí eu coloquei aí o quadrinho para você ver os pontos no grego e no português. Observe aí. No grego nós temos o ponto final, que equivale ao ponto final também em português, a vírgula, que equivale à vírgula no português, o ponto em cima, ele pode equivaler aos 2 pontos, ao ponto e vírgula, ao sinal de exclamação no português, e o ponto e vírgula no grego pode equivaler ao ponto de interrogação no português. Muito simples, e no decorrer nós vamos praticar esse ponto. E para nós concluirmos a aula de hoje, nós vamos fazer a leitura de um texto na língua grega. Eu coloquei aí a foto para vocês de João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 9 e 10. Me acompanha aí com a leitura. Olha só a expressão. Entophostolekinon, Rhophotizei, planta anthropon, erkomeno eiston cosmon. Verso 9. Agora o verso 10. Entocosmo en kairocosmo diautu egenetu kairocosmo auton uk egno. João capítulo 1, versos 9 e 10. Ok? Pratique a leitura e até a próxima aula. Deus abençoe.